Vamos ler a Bíblia, queridos. Nós estamos fazendo a exposição do livro de Efésios nos nossos cultos, e nós vamos compartilhar Efésios capítulo 4, de 7 a 16. Eu não sei se você tem percebido, mas quando a gente expõe um livro, principalmente os livros de Paulo, ou seja, as cartas paulinas, nós encontramos ali toda uma densidade teológica. O livro de Efésios é um livro assim. Nós já falamos sobre predestinação, eleição, justificação, redenção, já compartilhamos sobre a Trindade, tudo isto explícito, claramente, através e no livro de Efésios. O capítulo 4, a ênfase tem sido a unidade. Nós vamos compartilhar sobre a unidade, dando continuidade a partir do versículo 7 a 16. Quem abriu, diga amém. Está escrito: e a graça foi concedida a cada um de nós, segundo a proporção do dom de Cristo. Por isso diz: quando ele subiu às alturas, levou cativo o cativeiro e concedeu dons aos homens. Ora, o que quer dizer subiu, senão que também havia descido até as regiões inferiores da terra? Aquele que desceu é também o mesmo que subiu acima de todos os céus para encher todas as coisas. E ele mesmo concedeu uns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas e outros para pastores e mestres, com vistas ao aperfeiçoamento dos santos, para o desempenho do seu serviço, para a edificação do corpo de Cristo, até que todos cheguemos à unidade da fé e do pleno conhecimento do Filho de Deus, a perfeita varonilidade, à medida da estatura da plenitude de Cristo, para que não mais sejamos como meninos agitados de um lado para o outro e levados ao redor por todo o vento de doutrina, pela artimanha dos homens, pela astúcia com que induzem ao erro, mas, seguindo a verdade em amor, cresçamos em tudo naquele que é a cabeça, Cristo, de quem todo o corpo bem ajustado e consolidado pelo auxílio de toda junta, segundo a justa cooperação de cada parte, efetua o seu próprio aumento para a edificação de si mesmo em amor. Amém? Vamos orar? Obrigado, Senhor. Obrigado pela sua palavra. Obrigado pela vida dos meus irmãos e das minhas irmãs. Em nome de Jesus. Fala conosco, Senhor. Assim como o Senhor tem ministrado nesta tarde tão preciosa, início de noite, a manifestação da sua graça. O Senhor está neste lugar e nós glorificamos o seu nome, em nome de Jesus. Amém, Senhor. A título de exórdio, de introdução do texto, eu gostaria de chamar a sua atenção para um texto que está na primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 12. Por favor, abra por gentileza. Nós vamos em alguns momentos compartilhar aquilo que está nas Escrituras, lendo o texto. Primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 12. Capítulo 12. Eu gostaria que baixasse só um pouquinho o meu retorno agora, por favor, por gentileza. Quem abriu, diga amém. Observe, por favor, o versículo de número 4
do capítulo 12. Ora, os dons são diversos, mas o Espírito é o mesmo. E também há diversidade nos serviços, mas o Senhor é o mesmo. E há diversidade nas realizações, mas o mesmo Deus é quem opera tudo em todos. Vamos ler mais uma vez esses 3 versículos, versículo 4, 5 e 6. Ora, os dons são diversos, mas o Espírito é o mesmo. E também há diversidade nos serviços, mas o Senhor é o mesmo. E há diversidade nas realizações, mas o mesmo Deus é quem opera tudo e em todos. Agora pode voltar, por favor, para Efésios capítulo 4, versículo 7 em diante. Queridos irmãos e irmãs, o capítulo 4 de Efésios, de 1 a 6, a ênfase está na unidade. E unidade não é uniformidade. Unidade é algo orgânico, é algo interno. Uniformidade é algo externo, é algo que vem de fora para dentro. Quando nós falamos de unidade da igreja, nós estamos dizendo que esta unidade foi estabelecida pelo Senhor. E o capítulo 4, de 1 a 6, vai tratar daquilo que são os elementos comuns a todos os crentes, a todos os membros do corpo de Cristo. Fala que nós fomos unidos no Espírito e pelo Espírito. Por isso, nós temos algo em comum, ou vários elementos comuns. Primeiro, nós temos um só Senhor. Temos uma só esperança. Temos um só batismo. Temos uma só fé. Temos um só Espírito. E temos um só Deus e Pai de todos aqueles que foram alcançados pela graça do Senhor. Esses elementos são comuns à igreja. E aí está a graça da unidade. E os fundamentos da unidade estão exatamente no Pai, no Filho e no Espírito Santo de Deus, explícito no texto que nós lemos na semana passada, quando falamos sobre a unidade da igreja. Agora, Paulo vai tratar da diversidade, da individualidade dentro da unidade. Ele vai tratar sobre os dons espirituais. E quando ele trata sobre os dons espirituais, ele está falando de diversidade dentro da unidade. Se existem elementos comuns a nós, como nós compartilhamos com os irmãos agora, existem elementos diversos, ou melhor, existem dons que estabelecem na vida de um cristão a diversidade. E essa diversidade que os dons espirituais estabelecem por uma ação divina, é para que nós vivamos em unidade e que sejamos edificados no corpo de Cristo. Se os dons espirituais não tiverem, não sinalizarem nessa direção, eu posso garantir que a igreja não está vivendo plenamente os dons espirituais. A Bíblia fala de listas de dons espirituais. Se você ler Romanos capítulo 12, versículo 3 a 8, Paulo vai tratar ali sobre dons espirituais. Se você estudar 1 Coríntios capítulo 12 até o capítulo 14, você vai encontrar uma série de dons espirituais que Paulo menciona na carta aos Coríntios. Ele vai falar sobre o dom da pregação, o dom da profecia, o dom da hospitalidade, o dom de línguas,
o dom da misericórdia, o dom da cura, o dom como revelação divina, à luz das Escrituras. Paulo então lista vários dons, alguns de ofício, outros de serviços. John Stott diz que na verdade não há essa separação. Todos os dons espirituais foram estabelecidos para a igreja, para edificar a igreja, e esse foi um ato intencional de Deus. Mais ainda, dons espirituais não são habilidades naturais. Todos nós temos habilidades naturais. Uns têm mais facilidade para as artes, outros facilidades para a matemática, outros facilidade por um aspecto mais criativo. Mas os dons espirituais são dados pelo Senhor, é algo divino, vem do alto, para edificar e unir a igreja. Isso é muito importante. Outro aspecto importante, os dons espirituais são dados pelo Senhor, é dado pelo Senhor, e todos aqueles que entregaram ou tiveram a experiência da salvação em Cristo Jesus, têm pelo menos um dom espiritual. Então, neste lugar, neste templo, que reúne-se a igreja do Senhor Jesus Cristo, a igreja visível, mas também é redimida, então é uma igreja invisível. Esta igreja que está neste lugar, há uma diversidade de dons que Deus estabeleceu neste lugar, na vida dos irmãos, para que a igreja em unidade viva uma vida edificada na rocha que é Cristo Jesus. Tudo bem até aí? Muito bem. Então, o versículo 10 ao versículo 7 até o versículo 10, Paulo vai tratar de um assunto muito interessante. Ele fala que os dons, esses dons, de fato, foram concedidos pelo Senhor. E aí ele começa dizendo o seguinte: vocês que eram cativos pelo mundo, pela carne e por Satanás, ao encontrarem-se com Cristo, Ele transportou-nos para o reino do Filho do seu amor, e portanto, através da sua morte, ressurreição e glorificação, nós agora não somos mais cativos nem do mundo, nem da carne e nem do diabo. Nós agora temos a nossa mente cativa por Cristo Jesus. Nós somos do Senhor, e se somos do Senhor, agora precisamos experimentar e desenvolver os dons que o Senhor imputou a nós. E aí então ele começa falando sobre os dons, e eu quero que você observe, por gentileza, no versículo de número 11. Diz assim: Ele mesmo concedeu uns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas e outros para pastores e mestres. Muito bem. É óbvio que muitos teólogos defendem que estes dons são conhecidos como dons de ofício, ou seja, é algo que Deus estabeleceu na vida de homens de Deus. Mas eu creio que esses dons estão intimamente, estão ligados ao serviço. A palavra serviço, que nós vamos meditar aqui e compartilhar, vem da palavra diaconia. É a ideia de que Deus deu dons aos irmãos e às irmãs para servi-lo, para gerar unidade na igreja e para edificar a igreja. Eu estou falando isso do aspecto mais amplo. Agora, eu quero tratar com os irmãos de alguns assuntos assim meio que, sabe aquelas espinhas de peixe, que a gente vai ter que tirar.
E não é fácil quando uma espinha atravessa a garganta, não é verdade isso, irmãos? Só farinha, não é? E banana. Então nós vamos tentar tirar algumas espinhas que nos afligem. E eu quero esboçar com os irmãos o pensamento da igreja presbiteriana, a igreja reformada a respeito disso. A igreja presbiteriana de Manaus, ela crê na contemporaneidade dos dons espirituais, em aspecto amplo. Mas existem alguns dons que nós precisamos refletir. Meu desejo é que um dia a gente trate de todos esses dons. Mas nós estamos fazendo uma exposição de Efésios, e na sequência nós temos aí 5 aspectos interessantes que a gente precisa avaliar. Primeiro é quanto o dom do apostolado. Esse é o primeiro dom que eu quero tratar com vocês aqui. Muito bem, de todos os dons espirituais que a Bíblia fala, eu creio, irmãos, e segundo a nossa teologia, há 2 dons que nós precisamos pensar e refletir. Os outros dons é pacífico no meio da igreja presbiteriana de Manaus. Mas há 2 dons que precisam serem ensinados à igreja. O que a igreja pensa a respeito disso? O que a liderança pensa a respeito disso? Primeiro é o dom do apóstolo, ou do apostolado. No sentido estrito da palavra, no aspecto conceitual, na questão da titulação, a igreja presbiteriana, a nossa teologia e à luz das escrituras, eu não vejo, irmãos e irmãs, que nós temos mais apóstolos nesse sentido, de titulação, de aspecto nominativo. A igreja não crê mais nesse sentido estrito, quando alguém diz, você agora é um apóstolo. Por quê? Porque a Bíblia nos aponta qualificações com relação ao apostolado, e nesse sentido, nós cremos que, no aspecto estrito mesmo, apóstolo, somente os 12 apóstolos, e mais Paulo, que é conhecido como o apóstolo dos gentios. Fora isso, irmãos, nós não cremos mais que existam apóstolos nos nossos dias, no sentido de titulação apostólica. Entenda o que eu estou falando. O que significa isso? Significa que quando eu falo apóstolo e dom do apostolado, à luz das escrituras, há algumas qualificações que determinam de fato como era que esses apóstolos de fato eram considerados apóstolos. Pelo menos 3 aspectos são fundamentais. O primeiro aspecto, o apóstolo tinha que ter tido contato pessoal com o Senhor Jesus. Segundo aspecto importante, o apóstolo tinha que ter a legitimidade de estabelecer milagres, sinais e prodígios. Outro aspecto importante, o apóstolo tinha que ter esta experiência com Cristo para lançar os fundamentos para edificar a igreja. É por isso que o texto de Atos dos Apóstolos diz que a igreja precisava andar nos fundamentos dos apóstolos, ou seja, eles tinham que ter essa consistência nos rudimentos da fé embasados em Cristo Jesus. Ora, irmãos e irmãs, nesse sentido, nós não podemos entender que hoje existam apóstolos. Nesse sentido. Na verdade, eu me assusto porque esse termo apóstolo está sendo algo muito comum nos nossos dias. Porque antes todo mundo ficava feliz quando se chamava de pastor. Até um pouco mais episcopal, como os nossos irmãos episcopais, que são bispos, que a Bíblia também fala. Mas começou a surgir agora um advento chamado de que
Deus está levantando no meio da igreja apóstolos. Mais do que isso, as pessoas não estão satisfeitas só em ser apóstolo. Então, porque existem vários apóstolos, agora existe o pai apóstolo. Mas eles não estão tão contentes porque ficou tão comum a palavra apóstolo e pai apóstolo, que agora o cara se chama patriarca. Mas ele não está contente porque o patriarcado ampliou. E aí então agora ele é arcanjo. Irmãos, está pertinho de Deus. O que é isso? Isso é um fenômeno. É um fenômeno conhecido como pós-denominacionalismo. Há 15 a 20 anos atrás, quando alguém falava assim, eu sou membro da igreja presbiteriana, ou da igreja batista, Assembleia de Deus, a pessoa, ou era mesmo aquela pessoa presbiteriana, ou então era batistaca, batista mesmo, ou então bleia mesmo, não é? Então, a relação dele era com o ensino, com a doutrina, ele tinha uma relação. Mas o advento da pós-modernidade surgiu o fenômeno pós-denominacionalismo, que significa o quê? Que eu não estou mais conectado agora com doutrina, e nem com embasamento teológico e bíblico. A minha relação agora é uma relação pessoal. Então a minha relação agora são com pessoas, a minha relação agora é com o pastor. Então eu agora sou membro da igreja do pastor Chiquinho, entendeu? Eu sou membro do pastor fulano de tal. Irmãos, eu não sei se vocês já viram na Ultimato. A Ultimato às vezes traz alguns nomes de igrejas que é interessante. Vocês já viram isso? Por exemplo, eu vi uma vez o nome de uma igreja: Igreja Evangélica Jesus Te Ama e Eu Também Meu Bem. É o nome de uma igreja. Igreja Evangélica do Cuspe Santo. Vamos abençoar os irmãos agora. Igreja Evangélica, a última embarcação de Cristo. Quem vai? Mas tinha uma que me chamou a atenção: Igreja Evangélica do Pastor Sassá, a Assumidade. Isso é personalismo. Então, quando eu tenho um problema com a pessoa, com o pastor, então eu entro num estado de vulnerabilidade, de flutuabilidade, e aí eu começo a me movimentar para vários lugares, porque eu não estou conectado com uma igreja que tem um padrão doutrinário sólido, consistente, fiel às Escrituras. E é por isso que nós temos essa dificuldade hoje. Irmãos e irmãs, a Bíblia e as qualificações do apostolado, à luz do que eu entendo, nós não temos mais titulação apostólica, no sentido estrito da palavra. Agora, no sentido lato da palavra, amplo da palavra, aí eu vou para o grego, que significa a palavra apóstolo. É uma declinação que significa o quê? Enviado. Jesus disse que o Pai o enviou, e Ele também estava enviando a nós, ao mundo. Nesse sentido, a igreja presbiteriana de Manaus e todas as igrejas evangélicas que professam o nome de Jesus, é uma igreja apostólica, é uma igreja que se envia, que vai ao encontro perdido, que proclama, anuncia o plano de Deus, o propósito de Deus. É uma igreja que é de fato uma agente de transformação. Nesse sentido, nós somos todos enviados, no sentido amplo da palavra, mas não no sentido da titulação apostólica. Os irmãos estão entendendo o que eu estou falando? Digo amém. A paz no nosso meio. Segunda espinha para a gente tirar: dom de profeta. Aqui, irmãos, não é profetada, aqui é profeta. No sentido também estrito da palavra, nós não temos mais profetas, irmãos e irmãs, nesse sentido, daquela titulação que nós encontramos no Antigo Testamento dos profetas. Assim diz o Senhor. Porque esses profetas, o último dos grandes profetas foi João Batista.
É lógico, nós temos Ágabo e outros profetas dentro da igreja do Novo Testamento. Mas no sentido pleno da palavra, não existe mais esta conceituação clara. Por quê? Porque os atos revelatórios já foram estabelecidos nas Escrituras. A revelação já aconteceu, irmãos. O cano se fechou no ano 90 depois de Cristo. Tudo aquilo que foi algo revelado, inspirado pelo Espírito Santo, sobre a vida dos profetas, sobre a vida dos autores da Bíblia, o cano se fechou. Então, no sentido de titulação, não tem mais profeta. Agora, preste atenção no que eu vou falar para você. Mas no aspecto amplo da palavra, a igreja que tem as Escrituras, a palavra de Deus em sua vida, Deus tem o poder de levantar homens e mulheres com voz profética, falando das Escrituras ao coração de uma pessoa, e que ao falar aquilo que ela está falando está de acordo com as Escrituras. Vocês estão entendendo o que eu estou falando? Então, nesse aspecto, a igreja não se emudeceu. A igreja tem sua voz profética. A igreja tem a proclamação. A igreja tem o anúncio da verdade. A igreja tem a palavra da denúncia do profeta. A igreja tem a palavra exortativa do profeta. A igreja tem a iluminação que o Espírito provocou, para que no momento de angústia, de dor e sofrimento que você está passando, Deus levanta um homem ou uma mulher, e com a autoridade das Escrituras, lança uma palavra de ânimo, de encorajamento. Nesse sentido, nós temos uma voz profética. Então a voz profética continua. Deus está movendo a igreja. E Deus tem o poder de fazer isso. Mas no aspecto estrito, nós não temos mais como entender que existam profetas nesse sentido. Paulo está tratando com a igreja. E agora nós precisamos entender que é um tempo que nós estamos vivenciando, onde as Escrituras já foram estabelecidas. Mas ele continua dizendo que o Senhor também concedeu dons para evangelistas. Eu sei, irmãos e irmãs, que neste lugar existem muitos irmãos e irmãs que têm o dom de evangelista. Pessoas que têm uma coragem, uma intrepidez de entrar dentro de um ônibus, levantar-se e anunciar o evangelho para as pessoas que estão ali. E às vezes ele se levanta e começa a pregar a palavra de Deus. Tem alguns crentes que dizem assim: puxa vida, será que eu tenho coragem para fazer isso? Então esse dom, aí sim, ele está em atividade nesse sentido, que são os evangelistas. Mas a igreja não pode achar de que por Deus ter levantado irmãos e irmãs com o dom de evangelista, ela se exime da sua responsabilidade de pregar o evangelho. No sentido amplo, todos nós aqui que recebemos a Cristo, temos e fomos chamados para falar do evangelho para as pessoas. Senão, irmãos, vai ficar complicado. Porque alguém vai dizer assim: eu não posso falar para essa pessoa porque eu não tenho um dom da evangelização. Não, querido. Eu e você fomos chamados para proclamar o evangelho de Cristo. Mas ele continua dizendo que também concedeu dons para pastores e mestres. Pastores e mestres não são duas palavras separadas. São duas funções com o mesmo propósito. Pastor e mestre. O pastor, ele foi chamado para ensinar a igreja. É fundamental que um pastor tenha habilidade nas Escrituras.
Porque o chamado primário do pastor não é somente de evangelizar, discipular e movimentar as pessoas. O papel fundamental do líder da igreja, do pastor mestre, é lançar fundamentos na vida dos crentes, para que os crentes repliquem isso na vida de outras pessoas. Então o papel do pastor mestre é gerar ferramentas, possibilidades de treinamento, de preparação do povo de Deus, para que eles sejam habilitados na proclamação do evangelho. É por isso que é fundamental a escola bíblica. É por isso que é fundamental o púlpito, para que o púlpito seja um lugar e um espaço de ensino. Irmãos, chega de água com açúcar, chega de superficialidade. Uma igreja não avança se ela não estiver firmada nas Escrituras e aquilo que Deus está falando. Então o papel do pastor e mestre é exatamente ensinar a igreja, fortalecer a igreja, para que a igreja fortalecida repliquem, anunciem a mensagem para as pessoas, para que a igreja fique edificada, seja sólida. Então, esses dons, nesse texto, têm esta finalidade. Agora, a pergunta aqui é: qual é o objetivo desses dons? Ou quais são os objetivos desses dons? Está no versículo 12. Primeiro diz assim: com vista ao aperfeiçoamento dos santos. Com vista ao aperfeiçoamento. Essa palavra grega, aperfeiçoar, tem a ideia de restaurar ossos. Qual é a ideia? A ideia é que o dom desses homens que receberam esse ofício e esse serviço, eles foram chamados para que esses dons possam fazer com que os crentes sejam aperfeiçoados, ou seja, a sua fé seja firme, seja sólida, restaurada. Queridos irmãos e irmãs, há muitas pessoas frágeis na fé, há muitas pessoas débeis na fé, há muitas pessoas que qualquer vento de doutrina balança. O texto está chamando a atenção de que esses dons têm objetivo, através desses homens que estabeleceram esses ofícios, esses serviços. Estes homens foram chamados para aperfeiçoar os santos, aqueles que foram lavados pelo sangue do Cordeiro, aqueles que pertencem a Deus, precisam serem aperfeiçoados, ou seja, restaurados, renovados, revitalizados na obra do Senhor. Não só na proclamação, como também na edificação. Sabe, o papel dos dons em unir a igreja e edificar a igreja, é para a igreja no tempo do balanço. Porque, irmãos, de tempos em tempos vem o balançar da coisa, o mexer, os adventos de várias coisas. Nesse tempo que as pessoas começam a questionar a fé, nesses momentos que as pessoas começam a questionar a sua própria salvação, é fundamental que nesses momentos as pessoas estejam aperfeiçoadas, elas estejam firmadas, elas estejam com a clara evidência de quem elas são e a quem elas pertencem, e principalmente que elas tenham plena convicção que elas são do Senhor Jesus Cristo. Ele continua dizendo, um outro objetivo, versículo 12, para o desempenho do seu serviço. A palavra serviço aqui é diaconia, é desempenho, para que você faça bem o serviço, o ministério que Deus estabeleceu. Querido irmão e irmã, esse dom que Deus deu para você, eu vou fazer uma pergunta aqui, e você levanta a mão se você tiver certeza. Se você não tiver certeza, não faz assim não, tá? Quem aqui tem clareza de que Deus lhe deu um dom? Levanta a mão. Maravilha! 1.600 pessoas. Agora a pergunta é: você tem usado esse dom para edificar a igreja?
Não, estou só perguntando, você não precisa levantar a mão também. Isso é muito importante. Dom espiritual é diferente de paixão e de estilo pessoal. Esses três aspectos são fundamentais na vida de um crente, quando ele se envolve no ministério, no serviço a Deus. Paixão não é aquela coisa, não é aquela volúpia de paixão, não estou falando de erotização, eu não estou falando de, me apaixonei, outro dia não me apaixonei mais. Não estou falando disso, porque tem gente que é assim, é fogo. Pastor, eu estou aqui, achei aquele rapaz lindo demais, me apaixonei. Aí passa uma semana, e aí, irmão, como é que tá? Ih, pastor, foi paixonite. Eu não sei o que é isso, mas não é esse o termo, paixão. Paixão é prazer, é quando você tem algo para fazer, e você tem prazer, no meio de todas as dificuldades, adversidades, situações mais complexas, mas você tem prazer de fazer. Não tem ninguém, mas você está lá sozinho, você tem paixão. Segundo, estilo pessoal. É o que? É a sua identidade, é o seu jeito, que você alia a paixão, o seu jeito de ser, e combina bem, se você é mais introspecto, ou se você é mais extrovertido, ou se você tem outra dinâmica, tudo isso compõe. Agora, quando você junta tudo isso com o dom espiritual, irmãos, ninguém segura você. Então, nós precisamos desenvolver, nos envidar, nos esforçar para o serviço, e lamentavelmente muitos irmãos têm dons que Deus deu e não estão usando esses dons. Não estão. O dom foi dado por Deus, divino, coisa linda, maravilhosa. Você agora tem o dom da hospitalidade, tua porta só fica fechada da tua casa. Viu, pecador? Redimido, mas pecador. O Senhor me deu um dom maravilhoso, que foi o dom de ministrar misericórdia na vida das pessoas, mas o cara não exerce misericórdia. Misericórdia, irmãos. Pode. Nós temos uma irmã na nossa igreja, a Dora. A Dora tem o dom da misericórdia, além de outros dons, mas tem um dom da misericórdia, porque tem que ter mesmo, fazer o que ela faz, ir nos hospitais, ministrar, ir no presídio com a das mulheres. Irmãos, isso tem que ter muita misericórdia. Será que Deus não te deu esse dom e você continua aí segurando ele? Ou Deus te deu o dom da palavra, da pregação, do ensino, e você está sentado dizendo, eu quero ser usado, Senhor usa, eu tenho esse dom, o Senhor me deu, mas você continua aí no ostracismo, sentado na cadeira, com cola 1000 e não levanta de jeito nenhum, e continua dizendo, pastor Francisco, eu quero ser um consumidor do evangelho, aqui na minha boca, que nem galo cego. Todo domingo, irmão, e ainda sai dizendo assim, hoje a palavra foi meio... Vou tentar melhorar na semana no grupo familiar. Desempenho no serviço. A palavra serviço é diaconia, é entrega mesmo, é a exaustão, é ter abnegação, é ter esforço, é ter ânimo. Irmãos, que arma poderosa o Senhor derramou sobre a igreja. Esses dons espirituais tão extraordinários, de todas as formas extraordinárias, diversidades maravilhosas, está aqui dentro desse lugar. Se essa igreja se levantar nesta dimensão, o que vai acontecer, irmãos? Nós vamos transtornar Manaus e região em nome de Jesus. O que você está fazendo com o seu dom? Não sei, pastor. Mas continua aqui o texto. Observe. Esses dons para o aperfeiçoamento, para o desempenho e para a edificação do corpo de Cristo. Edificação do corpo de Cristo. Então, pastor, eu tenho um dom, mas é para mim, só para mim.
Irmão, se você falar isso comigo, depois desse culto, eu vou pegar o meu taco de beisebol e vou promover você para a glória. Querido irmão, o dom que Deus te deu foi para edificar a igreja. Alguém está sofrendo aqui. Se você tem um dom de cura, que o Senhor te levante e use na vida desse irmão. Se alguém hoje aqui está aflito, angustiado, precisando de uma palavra amiga, esse dom da graça, da misericórdia, faça com que ele aconteça na sua vida, e estenda a mão, dê um abraço, saia daqui hoje, vá na sua casa, vá na sua família, vá num amigo, procure alguém que está aflito. Talvez na nossa igreja mesmo, alguém não está vindo à igreja, porque está com lutas grandiosas, e você tem o dom da misericórdia, o dom da graça de Deus sobre a sua vida, e você continua parado, enquanto irmãos estão sofrendo. Irmãos, nós não temos dom de revelamento, quem está sofrendo, quem não está. Uma igreja muito grande, mas você sabe que está sofrendo. Levante-se e vá atrás. É preciso a gente viver essa plenitude. Sabe, irmãos, talvez existam irmãos da nossa igreja que não tem nem o que comer, que estão orando, que não são pessoas oportunistas, pelo contrário, sofrem dentro da sua casa, com ausência de alimento, e a gente sabe disso, a gente conhece, mas a gente não exercita o dom que Deus estabeleceu. Eu vou falar uma palavra aqui muito dura, mas eu não vou voltar atrás. Eu não vou voltar atrás. Não é heresia. Se eu estiver errado, eu acho que é um equívoco. Mas eu creio que é pecado uma igreja ter diversidade de dons espirituais e não usar esses dons. No mínimo é pecado de omissão. Não, pastor, eu tenho um dom, o melhor dos dons, eu falo em línguas. Ainda que eu fale a língua dos anjos, se não tiver amor, serei como um símbolo que retine. Não, pastor, Deus me deu o dom da palavra. Se essa palavra não se transforma em cumplicidade, não se transforma em praticidade, é hipocrisia, não impacta ninguém. Se há pecado na igreja, e Deus te deu o dom da exortação, e você está sendo conivente com o pecado do outro, você está sendo omisso, porque você acha que a amizade é cobrir o pecado. A amizade é chegar para o irmão e falar: irmão, eu te amo, mas converte do teu mau caminho. Eu não falo nem de ninguém que está com problema, nem que seja no pau de arara, eu não falo. Pastor, o que é pau de arara? Os mais antigos sabem. Querido irmão, desempenhe o seu serviço, desempenhe o seu dom. Mas ele continua falando no versículo 13: até que todos cheguemos à unidade da fé, no pleno conhecimento. Agora ele sai dessa objetividade e começa então a falar o seguinte: exercitem isso, se aperfeiçoem, viva intensamente no serviço que o Senhor te deu, o dom que o Senhor te deu, para edificar a igreja, até que todos cheguem à unidade da fé e no pleno conhecimento. Quando isso acontecer, as portas do inferno jamais estarão aqui dentro do nosso meio. O inimigo vai bater em retirada. Quando a igreja está em unidade, se tem uma coisa que o inimigo tem horror,
que tem pavor, fobia, ojeriza, é quando a igreja está em unidade. Eu creio que Deus tem levantado essa igreja com dons espirituais extraordinários, para fortalecer, unir, edificar, para anunciar o evangelho, e as portas do inferno vão sair desse lugar, e nós vamos avançar proclamando o evangelho, saqueando o inferno com a proclamação do evangelho, dizendo: esta igreja é uma igreja que tem um só Senhor, tem um só batismo, esta igreja tem uma só esperança, esta igreja tem um só Senhor, um só Espírito e um só Deus e Pai de todos aqueles que foram lavados pelo sangue do Cordeiro. É esta igreja que eu creio que está aqui nesta tarde, nesta noite, para a glória de Deus. Aí ele, versículo 14, vai falar sobre as evidências, para que não mais sejamos como meninos agitados de um lado para o outro. Aí que é uma evidência extraordinária, uma igreja sólida, que deixou de ser menino, deixou de ser criança. Criança é algo maravilhoso, extraordinário, mas se tem uma coisa que criança também é volátil, ela se movimenta. O texto está dizendo aqui: paremos de ser como crianças agitados. Está na hora de firmeza, de solidez, de permanência no Senhor. Venha qual tipo de doutrina, qual tipo de doutrinas estranhas, permaneça firme, não seja como criança, não seja levado por ventos de doutrina, não seja levado pelas artimanhas dos homens, pelas astúcias com que induzem ao erro. Não vão caminhar por caminhos heréticos, irmãos. Chega de heresia, chega de heresia. Chega da gente ficar o tempo todo se movimentando para lá e para cá, sem norte, sem referência, sem um paradigma sólido da verdade, então somente a verdade, que é o evangelho. Acabou, irmãos. Nós somos uma igreja, essa igreja precisa ser sólida. E continua dizendo no versículo 15: mas seguindo a verdade em amor. Uma outra evidência: verdade em amor. E conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Examinai, pois, as Escrituras, porque julgais ter nela a vida eterna, e são elas mesmas que testificam de mim, disse Jesus. Chega da gente andar na hipocrisia, na mentira. É hora da verdade, viver em verdade. Eu acredito que quando a gente vive em verdade, ela é libertária. Uma igreja que vive na verdade, ela é libertária. Ela não se move pelos homens, ela não se move pelas circunstâncias, ela não se move pelas conveniências. Ela não é conveniente e nem conivente. Uma igreja que se move na verdade, pela verdade, é uma igreja libertária, é uma igreja capaz de impactar o mundo. Então, que as escamas da hipocrisia, que as películas da mentira caiam por terra, e quando nós contemplarmos com os olhos da fé, vamos contemplar aquilo que o servo de Eliseu contemplou, quando as escamas foram totalmente dispersas, retiradas da sua retina, dos seus olhos. Ele contemplou o anjo do Senhor, ele contemplou carruagem de fogo, anjos em volta da cidade, guardando a cidade de Dotã. Irmãos e irmãs, uma igreja que vive a verdade, ela contempla não o ordinário, mas o sobrenatural de Deus. Ela não contempla só as coisas naturais, mas o extraordinário de Deus. Ela começa a contemplar de que essa cidade de Manaus precisa de uma igreja, e igrejas que vivam a verdade e deixem de politicagem. E finalmente, versículo 16: de quem todo o corpo bem ajustado e consolidado pelo auxílio de toda a junta, segundo a justa cooperação de cada parte, efetua o seu próprio aumento para a edificação de si mesmo em amor.
Aqui está uma coisa muito linda da igreja: que sejamos solidários uns com os outros, que sejamos uma igreja que compartilha. Vamos compartilhar os dons, vamos compartilhar a essência da igreja, que é o amor. Sabe, irmãos, 1 Coríntios capítulo 12 começa falando sobre os dons, capítulo 14 encerra sobre os dons, e entre o 12 e o 14 tem o capítulo 13, e o capítulo 13 diz que o dom supremo é o amor. O amor é quem nos move, é quem nos une, é quem nos faz ser quem nós somos. Se Deus é amor, vivamos como igreja o verdadeiro, genuíno amor. Filhinhos, não amemos somente de palavras, mas de fato e de verdade. Que seja assim, em nome de Jesus. Amém? Vamos ficar de pé. Há uma diversidade neste lugar de dons. Use. Se você não conhece ainda e não sabe qual é o seu dom, busque um líder da igreja, para que ele possa ajudar você a compreender esse dom espiritual que Deus te deu. E que o Senhor edifique a sua igreja, que saímos daqui com esse sentimento claro e inequívoco, de que os dons é algo divino, dado por Deus, para edificar e unir a igreja. Vamos orar. Obrigado, Senhor. Obrigado por esta tarde e noite, pela vida dos meus irmãos e das minhas irmãs. Que o Senhor fortaleça e edifique essa igreja a cada dia. Que a liderança dessa igreja viva verdadeiramente os dons espirituais. Que a igreja viva intensamente os dons que o Senhor concedeu a cada um dos meus irmãos e das minhas irmãs, para que vivamos em unidade e sejamos edificados no corpo de Cristo. Que seja assim, em nome de Jesus. Amém, Senhor. E que a graça do Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus o Pai e as eternas consolações do Santo Espírito de Deus pouse sobre os irmãos e as irmãs, hoje e para todo sempre, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.